E hoje, nesse episódio, quem vai brilhar é ela, mandioca. 5 receitas com mandioca. Vem comigo. Olá, deixa eu começar me apresentando. Eu sou Drica Avelar, sou chefe e criadora de conteúdo para cá, para o YouTube e para um outro canal que eu tenho no Instagram. Se você não me segue ainda, tá perdendo conteúdo maravilhoso, inclusive vídeos de receitas. Meu amor, esse é um vídeo que já tem uma playlist enorme aqui no canal. Esse é o 11º vídeo aqui no canal em que a gente faz 5 receitas com um ingrediente só. A gente já fez de beterraba, já fizemos de brócolis, de abobrinha, de berinjela, um monte. A playlist completa com todos esses vídeos tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu faço a descrição do vídeo com muito carinho, todos eles têm minutagem, então presta atenção. Mandioca é um ícone nacional, né, gente? Eu amo muito mandioca. É muito diverso a quantidade de coisas que se faz com mandioca. E aí eu tive que escolher, entre 1000 coisas, eu tive que escolher alguns pratos que caberiam trazer aqui para vocês, no sentido de que eu queria inovar, eu queria, né? Nossa, uau, isso é com mandioca? Então eu trouxe isso nessa pegada hoje. Mas me conta aqui embaixo o que você gosta de fazer com mandioca, alguma receita que não esteja contemplada aqui nesse vídeo, porque pode ter um vídeo número 2 de 5 receitas com mandioca, já que ela é tão ampla, né? A gente tem tanta coisa para fazer com mandioca. Primeira coisa que eu queria te dizer é, tem gente que chama de mandioca, tem gente que chama de aipim, tem gente que chama de macaxeira. Dependendo do lugar onde você tá, cada um chama de um jeito e tem uma diferença. Aqui no sul, por exemplo, eles não se come mandioca, se come aipim. A mandioca, ela é dura, ela é feita para fazer farinha de mandioca. Então eles usam ela para isso e dizem que o aipim que a gente consegue comer, que mandioca não se come. Assim diz. Lá pra cima a gente tem uma mandioca também chamada mandioca brava. Ela é um tipo diferente de mandioca. Dela a gente não pode comer, né? Ela chama justamente brava porque tiveram alguns índios que morreram no passado. Então os índios, para aproveitar melhor o ingrediente, eles fizeram tucupi. E antes que alguém me corrija, eu sei que no dicionário agora a gente deve chamar de indígena, mas em respeito ao povo indígena, eu chamo de índio, porque eles se chamam como índios, tá? Então o que eles faziam? Eles trituravam essa mandioca e dela faziam um caldo, que é o tucupi, que é um caldo fermentado, que ficava fervendo por 7 dias e depois ele é fermentado. Esse é um caldo muito maravilhoso. Se você não conhece, procura aí no Google. É um ingrediente incrível que eu quero um dia também trazer aqui para o canal para mostrar para vocês também a grande diversidade da mandioca. Então mandioca vai do oiapoque ao chuí, tá? É muita receita com mandioca, com derivados e tudo. Hoje eu estou usando a raiz em si, que eu acho que é o que é mais legal para a gente poder trazer, mas num próximo momento a gente pode diversificar e trazer a farinha, e trazer o tucupi, e trazer derivados da mandioca, que eu acho legal também. Então bora começar! O que eu vou começar com vocês, gente? Tá um frio, mais um frio aqui, tá gelado aqui no sul do Brasil, então, prato que eu mais gosto de fazer, principalmente nessa época, que é uma época que tem muita mandioca, a gente vai fazer então uma sopa de mandioca. Vou pegar a mandioca crua mesmo, vou primeiro cortar ela na metade e cortar ela em 1/4. Quando eu corto em 1/4, eu consigo colocar ela em pezinha e passar uma faca aqui. Por quê? Porque aqui dentro da mandioca tem uma partezinha que ela é fibrosa, que a gente não consegue morder, que é como se fosse a raiz da mandioca, né? A gente chama. Então a gente faz ali com a faca, antes de colocar ela na sopa, a gente já tira para não incomodar, a pessoa tá comendo a sopa, tá tirando pedacinhos, né? E depois corta em cubinhos. É legal você cortar em cubinhos que você imagina que vão caber dentro de uma colher, tá? Não cubos muito grandes de mandioca. Corta em cubinhos pequenininhos. E daí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar numa panela agora. Vou colocar um fiozinho de azeite. Daí eu vou colocar uma cebola cortadinha em cubos. Vou deixar ela dar uma leve douradinha. E aí eu vou colocar aqui mais 3 dentinhos de alho picados. Deixa isso também dar uma leve douradinha. E agora a gente vem com a mandioca. Coloca a mandioca pra dentro. E aí é legal você já colocar os temperos agora. Eu vou usar aqui lemon pepper e sal. Já vou colocar o lemon pepper, já vou colocar o sal e deixa isso dar uma incorporadinha aqui, dar uma encorpada. Por que eu faço isso? Isso é uma mania mineira, né, gente? A gente lá em Minas tem mania de refogar tudo. Quando a gente refoga, os sabores vão
se misturando. Mas aí a gente coloca um pouquinho de azeite. Se você é restrito e não quer azeite, não quer nada de óleo, não quer nada de gordura na sua comida, você pula essa parte. A gente lá em Minas olha para isso e acha que é uma comida meio sonsa. Então a gente tem muito costume de refogar tudo e por isso a gente acha sonso tudo que não é refogado. Mas aí fica a seu critério. O que a gente vai fazer agora? Vai colocar um pouco de água. E aí eu tô vindo aqui com uma água fervendo, que vai facilitar o processo. E, meu amor, tampa essa panela, entendeu? 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo. A tua sopa vai estar deliciosa assim. Como a mandioca eu experimentei, tá bom de sal, a mandioca tá cozida. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um batedor, um fouet, e vou mexer lá dentro. Quando eu faço isso, eu quebro as arestas dos pedacinhos de mandioca e eles se dissolvem no caldo e eles dão uma engrossada no caldo. E aí a gente chega nessa sopa maravilhosa, super, hiper cremosa. Por cima aqui eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde, salsinha e cebolinha só para decorar e servir essa sopa maravilhosa, gente. Eu amo muito sopa de mandioca. No inverno, assim, agora nessa época, eu não deixo faltar mandioca em casa, tenho sempre mandioca em casa. Já contei pra vocês, né, que a gente descasca a mandioca, coloca ela numa tigela com água e mantém, ela dura muitos e muitos dias. Dura uma semana inteira, até o dia da outra feira. Mas, ó, muito maravilhosa essa sopa. Com certeza, meu prato predileto de inverno é essa sopa de mandioca. Drica, o que pode colocar junto nessa sopa? O que você quiser. Pode até colocar PTS, carne de soja e fazer ali uma vaca atolada. Pode colocar legumes. Eu gosto de colocar legumes quando ela já tá pronta. Quando ela tá assim, aí eu venho com uma abobrinha, alguma outra coisa, porque senão vai cozinhar demais se ficar cozinhando já com ela lá desde o começo, tá? Mas aí eu faço ela assim, depois eu saborizo com o que eu quiser. Fica aí essa dica pra você. Amo, amo sopa de mandioca. Quando fizer, me conta. Agora a gente vai passar para um outro prato que é bem parecido. Quando a gente fez o vídeo do inhame aqui, eu fiz com vocês uma tapioca de inhame, uma massa de pizza de inhame, não sei se vocês se lembram, que era só o inhame ralado colocado na frigideira. É mais ou menos isso que eu vou fazer, mas eu escolhi fazer uma versão como se fosse uma mandioca rosti, tá? Tipo a batata rosti, mas com mandioca. E ficou bem lindo, ficou bem legal. Eu acho que você vai gostar. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a mandioca crua e vamos ralar ela primeiro. Primeiro rala toda essa mandioca num ralo grosso e aí você vai vir e vai temperar com um pouquinho de sal essa massa de mandioca. Reserva. Agora a gente vai preparar o que a gente vai fazer no nosso recheio. Então, numa frigideira eu vou colocar aqui um pouquinho de alho poró. Vou colocar um pouco de shiitake, que já tá cortadinho aqui. Vou dar uma refogada nessa galera. Reserva. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um prato e aí eu vou pegar um plástico. Eu gosto de usar plástico, gente, por quê? Porque esse é um saquinho plástico que eu vou reutilizar aqui em casa de alguma outra forma. Então, se eu fosse usar um filme plástico, por exemplo, eu não conseguiria reutilizar, mas como eu estou usando um saquinho inteiro, eu posso depois lavar, colocar no varal, ele seca e eu posso reutilizar, tá? Então, e aí eu vou imaginar que tem uma forma no formato redondo e vou colocar aqui essa minha mandioca ralada. Fez uma base ali, a gente vai colocar o recheio. Vou vir primeiro com alho poró com shiitake. E aí eu vou colocar também um pouquinho de tofu. Um tofu amassadinho com garfo, temperado com sal e um pouquinho de salsinha e cebolinha. Sempre tem esse tofuzinho aqui em casa para colocar em algum recheio. Então vou colocar mais isso também. Ficam aí duas opções, na verdade acho que esses são dois recheios. Um você poderia fazer shiitake com alho poró e o outro esse tofuzinho, mas eu vou misturar os dois aqui mesmo. Tá bem no centro aqui, tá vendo? Vou colocar um pouquinho de mandioca nas laterais e por cima e vou cobrir. Muito bem, tenho isso pronto. Agora sim, disso aqui, o que é o ideal? É você pegar isso aqui, vir com a frigideira, colar aqui, virar na frigideira. Como eu queria fazer para mostrar para você e eu achei que ia ficar muito feio de eu fazer assim no vídeo, eu acabei virando na frigideira e dei uma espalhadinha. Então assim, quando você for fazer na sua casa, se você quiser virar que nesse jeito que eu fiz, vai dar essa espalhadinha, mas é só juntar uns pedacinhos ali. Tá tudo certo. Pega essa sua frigideira agora e leva pro fogo. A gente vai deixar o fogo bem baixinho. E como essa minha batata tá alta, é muito importante que a gente precisa pingar um pouquinho de água para essa batata, essa mandioca cozinhar por dentro no meio. Fogo bem baixinho, coloca um pouquinho de água, né? Deixa ela dar uma douradinha primeiro, uns 3 minutinhos. Quando ela começar a ficar firme, você vai fazer o quê? Você vai vir, vai regar com um pouquinho de água e tampar. Tampa. O vapor vai cozinhar essa mandioca por dentro. Deixa isso ali
por uns 2 ou 3 minutinhos, né? Ela cozinhando. Depois você vai vir e vai virar ela de uma vez. Vira e a mesma coisa, um pouquinho de água, frigideira sempre tampada, criando vapor para que isso cozinhe ali dentro, para que essa mandioca cozinhe. E aí, meu amor, é só passar para um prato e olha como ela tá bem, bem linda, super alta, super maravilhosa. Vou cortar na metade para te mostrar aqui como é que é. Por dentro ela tá bem recheada, bem deliciosa, gente, olha. Muito maravilhosa essa mandioca rosti. Pode fazer no forno, pode fazer na air fryer também, se você quiser. Drica, e se eu espalhar no fundo de uma frigideira toda essa mandioca ralada? Vai virar uma tapioca, igual eu fiz no vídeo do inhame. Se você não assistiu, não sabe como é que é, olha aqui embaixo, tem a playlist, dá uma olhada no vídeo de 5 receitas com inhame, que você vai ver que você também pode fazer a mesma coisa com a mandioca, tá bom? Agora, nossa próxima receita é uma receita bem legal. Eu encontrei na internet, eu achei muito interessante, fiz para testar, experimentei, achei muito, muito legal mesmo. Para ela, a gente vai usar a mandioca cozida. Então vamos lá. Peguei tudo numa panela, coloquei numa panela de pressão e cozinhei. Quando a mandioca estava cozida, ainda quente, abri a panela e aí eu peguei uma por uma e fui amassando com o garfo. Muito importante tirar aquela parte do meio, que é mais durinha, e aí amassa com o garfo. Enquanto eu ia amassando com o garfo, eu já fui temperando. Então temperei aqui com um pouquinho de ervas secas, com um salzinho, já vai temperando essa massa. A gente vai fazer agora uma lasanha, tá? E essa mandioca vai ser a massa da lasanha. Então, para os celíacos de plantão ou para quem não gosta de comer glúten, meu amor, se prepara que essa receita, ó, é maravilhosa. Agora aqui tá a minha mandioca toda amassadinha e temperadinha. O que eu vou pegar? Eu vou pegar o pirex, onde eu vou assar essa lasanha, tá? Eu vou pegar e colocar um plástico embaixo. E aí, eu tenho aqui a minha mandioca amassada. Eu vou dividir isso em 3 partes. E vou colocar uma das partes aqui. Você tem algumas opções. Qual que é a ideia? Eu vou fazer dessa mandioca amassada um disco do tamanho do meu refratário para isso ser a massa da lasanha, entendeu? Então a gente vai colocar isso aqui dentro, como eu gosto de fazer. Pego um outro plástico, coloco por cima e aí com a ponta dos meus dedos eu vou escorregando e espalhando para ter uma camada uniforme de purê de mandioca. Tiro ela dali e passo para uma tábua. Eu vou fazer 3 dessas. Mas uma outra dica, de uma outra forma, que ao invés de você colocar um plástico em cima, o que você pode fazer? Você pode vir com uma colher, molha as costas da colher e aí com as costas molhadas da colher você vai espalhando esse purê ali. 2 opções para você fazer como você quiser. O importante é que a gente tem que fazer 3 camadas de massa e colocar em cima de uma tábua, algum lugar, e ter plástico separando ela. Por isso que eu gosto de usar o plástico inteiro. Por quê? Porque aí acabei de fazer a receita, eu uso esse plástico para outra coisa. Se eu fizesse com filme plástico, acabei a receita, gerei mais lixo, joguei no lixo, entendeu? Então esse plástico aqui que eu usei, ele só encostou numa mandioca. Eu posso só passar uma água nele e colocar ele no varal que ele vai estar em perfeito estado para eu usar. Agora a gente vai levar então essas massas de lasanha para a geladeira. Deixa isso ficar bem durinho. Agora a gente vai preparar o quê? Um molho bolonhesa e um queijo, né? Tipo um queijo. Então vamos fazer um cream cheese? Vou pegar aqui no copo do meu liquidificador e vou colocar 1 xícara de castanha de caju. Eu tô usando a castanha de caju crua e a minha não estava demolhada. Mas você pode usar a torrada, pode usar ela em pedaços, pode usar a castanha de caju que você tiver aí. Não importa. Qual é a diferença? A diferença é que o meu vai ficar bem branquinho porque a minha castanha é crua e se o seu for torrado, ele vai ficar mais de uma cor meio amendoada, vai puxar mais pro marronzinho. Mas é a mesma coisa, é o mesmo sabor. Aliás, eu gosto mais com castanha até tostada do que com castanha crua. Eu vou colocar 1 xícara de leite e é importante, eu tô usando um leite de aveia. Eu vou colocar um leite quente. É importante ele estar quente porque a minha castanha não estava de molho, entendeu? Se a minha castanha tivesse de molho, eu não precisava do leite quente, mas o leite quente aqui, em contato com a castanha, vai ajudar ela a se triturar mais fácil. Vou colocar aqui também um pouquinho desse queijo ralado aqui. Não sei se você conhece, é um queijo ralado da Sora, é um queijo vegetal. Eu vou colocar ele um pouquinho porque ele traz de um sabor de queijo, ele tem cheiro de queijo. A gente vai bater tudo isso no liquidificador até você chegar nesse creme aqui, nessa consistência. Esse é o nosso cream cheese que a gente vai usar na nossa lasanha. Muito bem.
Agora eu vou fazer o molho bolonhesa. O que eu tenho aqui? PTS, vocês já sabem como é que a gente faz, carne moída de soja. Se você não gosta de carne moída de soja, tá tudo bem. O que você vai fazer? Você vai usar lentilha, pode fazer um molho bolonhesa com lentilha, né? Então o que é legal aqui? Eu vou colocar então 1 xícara de carne moída de soja, vou colocar 2 xícaras de molho de tomate e aí eu vou colocar um pouco de azeitona, cheiro verde, sal, tempera e faz ali o seu molho bolonhesa. Agora a nossa massa de lasanha já resfriou, a gente pode tirar ela da geladeira e o que a gente vai fazer? Vou pegar esse refratário onde eu medi, fiz as massas, vou colocar um pouquinho de azeite no fundo e daí eu gosto de colocar um pouquinho de molho. Vou pegar um pouquinho desse molho bolonhesa, agora eu vou vir com a primeira massa. Lembra que quando eu fiz começando pelo fundo, então eu coloquei o fundo, o do meio e o de cima. Agora eu tenho que virar toda essa galera, porque o meu primeiro que vai agora é esse último que estava aqui, né? Então, vou colocar ele. E aí eu vou vir com bastante molho bolonhesa. Depois eu vou vir com um pouco do meu cream cheese. E aí eu vou colocar mais uma massa de lasanha. Agora eu vou colocar mais um monte de bolonhesa. Vamos colocar uma salsinha e uma cebolinha para dar um chance nessa lasanha maravilhosa. Depois a gente vem com mais uma massa por cima. E aí agora é só decoração, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho do molho que sobrou, né? Vou colocar um pouco do cream cheese, vou fazer uma festa aqui em cima, dar uma lambuzada. E por cima eu vou terminar com aquele queijinho ralado maravilhoso da Sora, gente. Agora eu vou levar isso aqui para o forno e vou deixar, é muito importante, eu coloquei no meu forno desligado porque esse refratário é um refratário de vidro, eu não posso colocar no forno pré-aquecido, tá? Eu vou deixar mais ou menos 40 a 50 minutos. Como que eu sei quando tá pronto? Quando em cima já estiver bem douradinho e ele estiver borbulhando. Lasanha, geralmente, quando a gente corta ela quente, ela dá uma desmontada, né? Espera ela esfriar um pouquinho para você dar aquela... conseguir cortar e ficar bem bonito. E agora a gente vai então cortar um pedaço dessa lasanha maravilhosa e servir, gente. Tararanã. Olha isto! Olha a suculência disso aqui, sem glúten. Ai, Drica, parece um escondidinho? Parece muito um escondidinho, mas é uma forma super legal de variar o escondidinho de todo dia, porque essa não é com batata, é com mandioca. Pode fazer escondidinho de mandioca? Pode. Mas esse não tem só uma camada de mandioca, né? De purê de mandioca. São 3 camadas intercalando. Eu acho bem legal. Achei bem legal essa lasanha de mandioca. Ficou muito boa. Muito. É muito boa. Faz na sua casa que ficou sensacional. Sério. Não é puxando a sardinha, não. Mas ninguém vai falar que é vegano. Vai passar longe da ideia de falar que é vegano. Maravilhoso. Faz e depois me conta. E agora nós já fizemos 3 das nossas 5 receitas com mandioca. A gente fez 3 pratos salgados maravilhosos e já vamos passar para os doces. Mas antes da gente começar a falar dos doces, eu quero te contar que eu tô planejando uma novidade aqui para o canal pra gente, para você que me assiste, que gosta do meu conteúdo. A gente está planejando um curso online de faça e venda para você desenvolver o seu negócio vegano. Então, se você é vegano ou pensa em abrir um negócio vegano, eu te indico a se inscrever no link que tem aqui embaixo. Aqui embaixo tem o link para você clicar nele e se inscrever para a nossa lista de espera. Então, o que significa? Você vai entrar nessa lista de espera demonstrando o seu interesse no curso da Drica. Assim que tudo for lançado, assim que a gente tiver mais novidades, a gente vai te comunicar em primeira mão. Você vai receber no seu WhatsApp e no seu e-mail. Então, se cadastra nessa lista aqui embaixo, porque é uma oportunidade incrível de você abrir o seu próprio negócio e ter a sua liberdade. Agora vai chegar a parte mais docinha, né? Os docinhos. Então, próxima receita agora, vamos fazer um bolo de mandioca. A gente vai precisar de 500 gramas de mandioca, a mandioca descascada, sem aquela partezinha do meio, cortada em cubinhos para não sacrificar o seu liquidificador. Agora você vai colocar 500 gramas de mandioca e 600 gramas de leite de coco. Eu tô usando aqui leite de coco caseiro. Você escolhe se usa o caseiro, industrializado, tanto faz, todos vão funcionar. Daí a gente vai vir com a mandioca crua e aí a gente vai colocar também 2 colheres de sopa de óleo, tanto faz o óleo, pode ser óleo de coco, pode ser óleo de girassol, pode ser óleo de soja, óleo vegetal que você use na sua casa. Pode ser até azeite de oliva, pode ser. E daí a gente vai colocar 1 xícara de açúcar
e vamos bater isso tudo no liquidificador. Bate, bate bastante, né? E a gente chega nessa massa aqui. Agora, o que acontece? Já te ensinei a fazer leite de coco caseiro. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Quando a gente faz o leite de coco caseiro, a gente tira esse leite de coco que eu usei para fazer essa receita e sobra um pouco de resíduo. Esse resíduo vegetal eu sempre tenho em casa congelado. Boto num saquinho, né? Um desses saquinhos que a gente usou que eu vou reaproveitar e coloco no congelador, porque sempre que eu quero só a textura do coco ralado, eu posso usar ele. Nesse caso, a gente só quer a textura do coco ralado. Então eu vou colocar aqui para dentro mais ou menos uma xícara e meia de coco ralado, daí o coco ralado aqui é a gosto. E aí a gente vai colocar também uma colher de chá bem grande de canela, mistura bem. Você pode colocar ou não, sinceramente é opcional. Esse bolo ele não cresce, tá? Porque ele não tem farinha, porque ele não é para crescer, ele fica assim. Mas não sei por que a gente sempre coloca o fermento. Então eu coloquei o fermento. Ele vai crescer e vai baixar, mas eu coloquei o fermento por desencargo de consciência, você escolhe na sua casa. Eu acho besteira. Olhando agora eu acho besteira, mas na hora eu me senti insegura e coloquei o fermento. Então eu tô te contando que eu me senti insegura e que eu quis colocar. E que pode ser que você se sinta também. Às vezes acontece na nossa casa, né? Agora a gente vai pegar a forma do bolo, vou untar com um pouco de óleo ou azeite, e aí vou colocar um pouco de açúcar para untar essa forma. Esse bolo é sem glúten. Se eu estivesse fazendo um bolo com glúten, tudo bem colocar farinha. Mas se eu já fiz o bolo inteiro sem farinha, eu não vou colocar farinha em volta para não grudar. Pode colocar açúcar, né? Que fica legal também. Ou pode até colocar coco também vai rolar. Agora a gente vai despejar essa mistura de bolo maravilhosa. Por cima eu vou colocar mais um pouquinho de coco ralado e aí a gente leva isso para o forno. Forno a 180 graus. Vai demorar em torno de 30 minutos. Quando aquele cheiro invadir sua cozinha, pode abrir o forno, tiver tudo douradinho ali em cima, pode desligar o forno, mas espera esfriar. Não tenta comer esse bolo quente, tá? Esse bolo quente não funciona. Depois que ele esfriar, a gente consegue cortar e aí servir uma fatia bem linda. Olha que maravilhoso, gente. Ele é assim, tá? Ele é bem molhadinho, bem cremosinho, assim. Eu particularmente adoro, amo muito, acho muito maravilhoso. Quanto menor a forminha que você fizer, mais alto ele vai ficar e mais com cara de bolo. Se você fizer ele muito baixinho, vai ficar parecendo que não foi um bolo que deu errado, que não cresceu, etc, tá? E agora a nossa última e mais surpreendente receita de todas. Biju de tapioca. Confesso pra você que essa receita veio do canal da Paola Carosella, tá? Muito maravilhosa. Eu fiz e nem acreditei. Falei, cara, eu preciso incluir no meu vídeo de 5 receitas. Paola, obrigada por ter o seu canal no YouTube e compartilhar com a gente. E aqui está pra vocês. Então, tô falando mesmo a autoria, que não era nem da Paola também, a receita já era da moça que trabalha na casa da Paola. Então mandioca é uma tradição brasileira incrível. E a gente tá anos-luz de descobrir tudo que a gente pode fazer com a mandioca, gente. É uma riqueza, eu chego a me emocionar quando eu penso na mandioca, na diversidade de coisas que a gente pode fazer com ela. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Vou pegar uma mandioca crua, na verdade assim, eu vou pegar mais ou menos 300 gramas de mandioca, e aí a gente vai colocar no copo do liquidificador. Quando eu falo 300 gramas de mandioca crua, você já pensa que ela tá descascada e sem aquele negocinho do meio, tá? Daí agora eu vou colocar água. Quanto de água? Gente, o mínimo possível. É só para bater isso aqui. O que eu vou usar? Essa massa da mandioca formada depois, tá? Mas é importante colocar água para o seu liquidificador conseguir bater. Esse meu liquidificador não é daquele super potente, então, né, coloca ali e dá aquela chacoalhada, né, no liquidificador para garantir que todo mundo vai bater. Agora a gente vai transferir então para um coador de voal e vamos espremer essa mandioca, vamos espremer tudo isso. Esse caldo que você está espremendo aqui, isso é o tucupi. Lembra que eu falei do tucupi no começo do vídeo? Eu vou te mostrar, ele já decantou bastante aqui, ó, porque quando a gente espreme, esse negócio é meio esbranquiçado, né? Só que, ó, quando a gente deixa ele um pouquinho, olha o que acontece, você consegue ver aí? Ó, a parte esbranquiçada é a tapioca, né? É a polvilho de tapioca. E aqui, amarelinho, tá vendo? É o tucupi. Só teria que fermentar esse tucupi aqui agora, né? Basicamente, se eu escorrer esse tucupi aqui, o que vai ficar aqui embaixo, eu posso secar, passar numa peneira que vai ser uma tapioca.
tá? Mas isso aqui não interessa muito agora, a gente está interessado no que está dentro do voal. O que está dentro do voal agora eu vou tirar daqui, vou espalhar aqui em uma tigelinha. E é muito importante você espalhar essa massa. Tá vendo que ela sai um bloco concentrado? Você vir com a ponta dos seus dedos abrindo. Vai abrindo essa massa, vai fazendo massagenzinhas, né? Agora sim, essa é uma massa de biju tranquila, perfeita, maravilhosa. Você pode fazer ela salgada, pode fazer ela doce, pode fazer como você quiser. Eu vou fazer a versão doce aqui, eu acho mais gostosa. Então aqui dentro eu vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar e vou colocar também um pouquinho daquele coco ralado, que é o resíduo do meu leite vegetal, que eu quero trazer essa textura do coco aqui. Agora a gente vai pegar uma frigideira. Se você tem uma frigideira antiaderente, você não precisa untar ela. Mas no meu caso aqui, a minha frigideira não é antiaderente, então eu vou passar um pouquinho de azeite, né, ou de óleo, pincelar um pouquinho de azeite ou de óleo nela antes de colocar essa massa. Agora a gente vai vir e vai colocar a massa. Espalha com as costas de uma colher para deixar ela bem uniforme, assim, né, tá? De um único jeito. E agora a gente leva para o fogão. E você pode tampar se você quiser. É importante que você deixe o fogo bem baixinho, porque se você deixar no fogo alto, ela vai queimar e não vai cozinhar por dentro. Quando você vir que ela começa a se soltar, quando você vê que lá embaixo está cozida, vê se está toda solta, se está toda cozida e vira ela. Deixa mais 2 ou 3 minutinhos do outro lado e aí tira, meu amor, coloca no prato. Essa, como eu fiz a versão doce, vou aproveitar, vou colocar uma geleia de morango e aí vou colocar também algumas fatiazinhas de banana. Agora olha. Olha esse biju de mandioca. Muito maravilhosa. Ela parece muito uma tapioca. Ela é crocante por fora, bem macinha por dentro. Ela acompanha maravilhosamente um café. Você pode fazer ela neutra também, tá? Eu aqui quis trazer aqui uma geleia de morango, um pouquinho de banana e tal, mas a verdade é que você pode comer isso aqui puro, tanto com sal quanto com açúcar, é muito maravilhoso. Faz a vez da tapioca, muito melhorada, né? Com certeza. Então, meus amores, esse foi o vídeo dela. Mandioca! Mandioca do Brasil, mandioca maravilhosa. Eu quero saber de você agora. Qual foi dessas receitas a que você mais gostou? Quais você vai fazer na sua casa? Escreve aqui embaixo nos comentários pra mim. Beijo e até semana que vem!